Bom, hoje eu tive o prazer aqui de estar com o ex-prefeito Fábio Marcondes, que para a TV Banco vai ser um marco, porque mais de um ano que a gente está para conversar, É né? verdade. E os lorenenses naturalmente estão curiosos para saber algumas opiniões, a palavra do ex-prefeito. Afinal de contas, em Lorena não se fala em outra coisa a não ser na futura eleição que está chegando aí, 2024, e muita reclamação, né? Muita gente achando que a coisa não está muito bem, enfim. Bom, então aproveitar para agradecer estar aqui na sua casa hoje e começar essa entrevista perguntando a respeito de algumas questões. A primeira questão que eu coloco seria a questão do governo estadual, ou seja, do governador Tarcísio. O que você poderia dizer do atual governo desse novo governador, o Tarcísio de Freitas? Bom, Zezinho, boa tarde. Primeiro, agradecer e pedir desculpa para você. Eu tinha prometido essa entrevista para você há já mais de um ano e acabei não dando e procuro não dar entrevista, vou te explicar o porquê. Eu acho que é prudente da minha parte, nós estamos aí com a atual administração, com 2 anos e 2 meses e 20 e poucos dias. E eu até brinco que, como prefeito, o primeiro projeto da vida dele é futebol, eu digo que ele está com 7 minutos do segundo tempo. Sim. Então está rodando o segundo tempo, o tempo está acabando. E não sei, confesso que eu não sei se ele está ganhando ou ele está perdendo. O problema dele ganhar, a cidade ganha. Ele perder, a cidade perde. Então, é uma analogia que eu estou fazendo porque ele fala muito em futebol, os exemplos dele é tudo futebol. Segundo ponto é que você tratou aí da eleição, né, do governador Tarcísio, e aí começando agora aí o mandato dele. Eu não vejo ainda a possibilidade de avaliar, eu vejo bastante uma mudança de perfil. Você vê até os fatos lá de São Sebastião, a atuação dele foi uma atuação bastante contundente, bastante presente e até gestos de bastante humildade, eu acho que isso é válido. E você nota uma mudança, eu digo uma mudança na personalidade do governador, né? Para você ter um governador como esse, mais simples, mais pé no chão do que nós tivemos aí 4 anos, o ex-governador Dória, né? Uma coisa absurda. E então eu vejo nisso e aposto e torço para que dê certo exatamente. A única preocupação é que a estrutura estadual foi mantida. A gente acha que não, cortou uns tucanos aí, mas toda a estrutura. E o Brasil é assim, o Brasil você precisa de uma aliança para governar, você está vendo o atual presidente, o presidente anterior também aliança, porque senão você não governa, é uma coalizão que tem que se fazer, senão você não tem maioria na Assembleia ou não tem maioria no Congresso. Isso aí tem que ser pensado um dia, o que vai se fazer. E eu acho disso. Espero e gesto, mas esses 3 meses aí eu acho que ele está sendo bastante atuante e vamos aguardar resultados. Sim. Aqui a gente já pensando em 2024, parece que a cidade já se agita um pouco, o meio político tem se agitado um pouco com as eleições que vão acontecer o ano que vem. O que você teria a dizer, a sua posição em relação a 2024? O que Lorena pode esperar no ano de 2024, com Fábio Marcondes, por exemplo? Olha, comigo eu volto a frisar aqui, eu não tomei nenhuma decisão ainda do meu futuro político, vamos tratar assim, por vários motivos. Lógico, um forte é o pessoal, eu estou aí resolvendo coisas minhas e tomando um rumo do caminhos a seguir. Todo mundo sabe da dificuldade que está hoje para o comércio, esse juro nesse preço, ou seja, graças a Deus eu tenho uma saúde boa financeira das empresas, mas não vejo muita perspectiva nesse quadro. Então você tem que se dedicar mais, estou muito ligado a isso, um momento difícil para todos, E do lado político, eu tenho tido uma prudência muito grande. Eu sou obrigado, como ex-prefeito, ter uma prudência muito grande. Eu não posso ir para o debate para ficar participando, dar muita entrevista, porque eu acho que aí gera espaço para uma crítica que a gente acaba fazendo, uma crítica
E eu não acho prudente da minha parte, eu acho que tem um mandato, tem um prefeito eleito e eu tenho me poupado muito disso, embora muitas situações políticas contra mim tenham acontecido. Você sabe aí, exemplos de todos aí, reprovações de contas e uma série de coisas, outra série de coisas que meu advogado sabe, muita denúncia no Ministério Público contra a minha administração, mas são denúncias ocultas. E pelo teor das denúncias, é claro que sai de dentro da prefeitura, é claro, não tem como não ser pelo modus operandi das denúncias, mas não põe nome, tem que pôr nome, tem que dizer quem denunciou, você está entendendo? E então eu tenho tido aí tempo, perca de tempo e despesas para me defender dessa situação toda. Eu acho antiproducente essa situação. Mas 24 para mim é futuro ainda, eu tenho bastante pé no chão, sei aí da conjuntura da cidade, a gente sai na rua, a gente vai no supermercado, a gente vai tomar uma cervejinha em algum lugar, a gente sente essa situação e o que você falou aí, de sentir aí acho que o poder público está devendo um pouco à sociedade. Então, ao longo do seu segundo mandato, aliás, em especial o seu segundo mandato, o senhor mencionou o deságio, ou seja, das licitações, né, ocorridas na Prefeitura de Lorena. O senhor tem acompanhado as licitações da atual administração? Caso sim, eu gostaria que o senhor comentasse. Olha, eu vejo as publicações em jornal e recebo muita informação. E eu ajo assim, por prudência, como repórter um pouco. Eu nunca permito, né, a sessão da fonte. Não, mas tem muita informação, tem muita indignação, tem muita situação. E você vê como sociedade muito aí, desculpe falar, mas um enriquecimento, uns custos, como eu tenho uma memória muito boa do que aconteceu, muitas empresas e muita obra que eu fiz, um disparate muito grande de preço hoje, desculpe falar, mas a gente percebe isso aí, não vou nem entrar nos custos que subiram muito e tudo mais, mas a gente vê essa tipo de situação. O que você mencionou aí é uma outra situação, foi uma denúncia até que eu fiz e fiz ao Ministério Público, que a gente tinha sobre a iluminação pública. A iluminação pública, quando eu era prefeito, a Bandeirantes, houve uma portaria federal que ela não ia fazer mais a manutenção das lâmpadas. Poste, reator que acende e apaga, a fotocélula e a lâmpada e o holofote. Então, ficou-se determinado por lei que isso aí passaria para os municípios. E numa certa altura da minha administração, nós assumimos o que a gente chama o ativo da iluminação pública. Isso veio para a Prefeitura Manutenção e não tem como você fazer, você terceirizou. Eu terceirizei essa situação. Eu comecei com um contrato de R$47 mil por mês, aí numa segunda licitação foi a 50 e pouco, eu não me lembro aí com detalhe, que isso dá 600 mil ao ano, antes dava 500 mil, e fiquei assustado com uma mudança que houve numa licitação vigente hoje na cidade, que é uma coisa de mais de 3 milhões por ano. E houve ali uma coisa que eu acho antieconômica e antiproducente para a sociedade lorenense, para a própria prefeitura, que houve a aglutinação de serviços. Porque como funciona a iluminação? É a manutenção, a expansão, ou seja, ruas que não tinha, que nós fizemos quase tudo na cidade, desculpe, a expansão de rede não, de iluminação. Quem expande rede é a Bandeirantes. A expansão e a modernização. E houve uma aglutinação num contrato só, sendo que na época a gente tinha isso tudo separado e a gente ia para uma licitação, vamos dizer, aí, de R$1 milhão. A briga era tão grande entre as empresas, tão grande, que a gente já chegou a ter desconto de 53%, 47%. E quando você fecha um contrato desse e pagar R$296 mil por mês, eu achei muito estranho isso, achei muito estranho do envolvimento disso, e achei mais do que isso um pouco. Que a gente anda e tem luzes apagadas, e tem lâmpadas acesas de dia, porque queimou a fotocélula. Então, quer dizer, a manutenção, que é um dos itens, está muito baixa. E onera para a prefeitura. Você acha que esse tipo de coisa não seria falta de liderança
secretário, ele não é responsável, tem os secretários para uma equipe, né, que forma liderança eu enxergo diferente, porque liderança há um prefeito eleito, eu acho que a liderança tem que ser dele. Eu não sei se é administração, má fé, eu não sei o que pode ser nisso, isso é a cargo até do Ministério Público descobrir, mas você vê que não há o retorno do serviço e uma coisa antieconômica. Seria, eu então, acho... aqui, olha, essa mudança, intensa mudança de secretariado agora que está acontecendo, né? Inclusive, alguns secretários estão pegando 2 pastas, porque... Acumulando 2 pastas, né? Mesmo que interinamente, seria uma falta de planejamento. O que o senhor acha disso? Não, eu acho que foi uma falta de experiência muito grande. As pessoas e a atual administração sempre deixou claro que ele tinha que fazer uma aliança muito grande com quem o elegeu, o grupo que o elegeu. Ele sempre deixou claro isso. Há muitas indicações e pessoas inexperientes a esses cargos, que eu enxergo, a gente percebe-se isso. E nessas mudanças de agora, a gente percebe que acumular cargo, acumular secretaria é sinônimo de que você não tem equipe para colocar. É falta de gente para colocar. É falta de sintonia, às vezes, com a sociedade e também você trocar secretário, você está demonstrando a incompetência que o prefeito não está satisfeito. Mas eu tive mudanças poucas, eu tive vários secretários que ficaram os 8 anos. Tive mais na educação, uma vez na saúde, muitas outras, foi constante, foi a equipe que nós montamos. Isso aí gera uma sinergia, gera uma sequência para você ter resultado. E o segundo ponto, que até me orgulha um pouco, embora eu vá falar uma coisa aqui, o segundo ponto que me orgulha é que quando eu saí da administração, eu tive de 4 a 5 secretários que foram fisgados e disputados por outros prefeitos. Saúde, indústria e comércio, esporte verinha, Totô, vários foram disputados. Isso é sinônimo que a equipe era boa. E mais uma situação agora. Agora houve assim, um assédio a secretários, ex-secretários meus, que espero que seja pela competência, porque o que ficou aparecendo mais era para chantagem política e pensando em eleição. Ficou bastante claro isso. Mas tem um caso desculpe, até só para concluir, até do diálogo do prefeito com uns, o que falou para uns, entendeu? E o conhecimento, então, da sua gestão passada. Isso me dá uma satisfação, exatamente. Se o atual prefeito, com toda essa crise de secretariado, está chamando gente minha, ou é porque eles são bons, ou é por interesse político também, que pode ser. Agora eu entro naquele... E o caso, esse é o caso glamuroso, que todo mundo está comentando na cidade, seria do Galão. Porque, como é que o senhor se sente vendo um parceiro, uma pessoa que esteve no seu governo, eu não sei, a política tem umas coisas que a gente, que é de fora, que não é político, não consegue entender. O cara está comigo, ele está ali no meu governo durante anos, você deposita nele uma confiança e aí de repente ele vai para o seu adversário. O que aconteceu para... Olha, eu vou te explicar com muita sinceridade o que aconteceu. A minha relação política com o Galão, eu fui vereador com ele presidente da Câmara, eu fui oposição a ele. Depois ele teve um segundo mandato vereador com o Paulo Neme, depois eu me elegi, ele não se elegeu comigo, mas teve um voto de confiança, onde se gerou uma relação muito melhor de confiança entre nós, entre 13 e 16, no primeiro mandato, e no segundo mandato eu fiz um convite a ele que se unisse a mim, e já acertando mais ou menos que ele viria para a secretaria e ele abrisse mão de ser vereador, porque ele estava no partido do atual prefeito, que disputou pelo 14 o PTB. E nós, numa aliança, fizemos essa aliança e vencemos a eleição e ele trabalhou comigo como secretário de governo esses 4 anos. Ó, para você ver, 4 anos, eu não fico trocando secretário, 4 anos.
E nós tivemos esse compromisso político que nós assumimos. Lógico, ali fizemos laço, conheci muito o Galão, um cara, para mim, bacana, não vou falar nada dele aqui, mas a partir da derrota da Marieta, ele ainda foi firme com a gente, apoiou a Marieta. E o que acontece? Acabou o mandato, ô Zé, eu tenho uma consciência muito grande, rei posto, rei morto, acabou o meu mandato. Acabou o meu mandato. E eu não fiz aquilo de ficar fazendo, segurando grupos para coisa. Eu resolvi tocar a minha vida e liberei. Então, o Galão não tinha compromisso comigo mais. Ele não tinha compromisso. Tudo bem, não vou falar que não. Tocava ideia comigo, mas o Galão é um cara político. Ele fala com todo mundo ao mesmo tempo. Sempre esteve comigo. Foi assim, entre termos, quando essa oposição queria falar alguma coisa, falava com ele para falar comigo, você está entendendo? Porque eles sabiam do laço, mas nunca foi montado um termo político, porque durante esses 2 anos aí, e até março, 3 meses, eu nunca fiquei articulando político, falar para ele que eu sou candidato, que eu não sou candidato, se eu não vou ser, nunca gerei essa perspectiva para ele. Houve só, no ano passado, que ele acabou apoiando um candidato, que é o Alex Manente, que é meu amigo, que sempre eu arrumei votos para o Alex aqui, e ele fechou com o Alex, e fez a campanha onde eu participei de 2 eventos praticamente, porque eu fui muito neutro nessa eleição, tanto para presidente, governador, deputados, mas eu fui, por amizade, eu fui num churrasco que houve para o Alex e numa reunião aqui no centro da cidade. Foi as 2 únicas vezes. Passou essa eleição, eu não tinha compromisso, e eu não tenho como ficar amarrando o Galão, ele tem que tocar a vida dele, tem 4 filhos, ele gosta da política, ele é político, você está entendendo? Então não houve rompimento nenhum, não houve traição nenhuma do Galão comigo, não houve traição nenhuma. Se ele seguiu o caminho dele, né? Sim. Porque o que corre a boca pequena, informações que não, chegam, tá, né? Tá. Que ele teria dito que, olha, o Marcondes, ele é perseguidor, ele não tem coração para um outro político, né? Eu sei do que você está falando. Bom, enfim. Lá em Piquete. Então fica aquela coisa, né? Como é que fica uma situação dessa? É normal isso? Quer dizer, eu estou com não, você, eu olho, olha, você não tem eu digo para você uma coisa, eu não posso confirmar isso aí, mas eu fiquei sabendo disso. Eu não posso confirmar. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, do meu lado, o Galão não vai ouvir nenhuma coisa que eu vou falar sobre ele. Do meu lado, não haverá isso em momento algum. Por relação até família, pai dele, esposa dele, todo mundo, ele não vai ver eu agredi-lo por alguma coisa. Se houver alguma atitude que eu tenha que responder de agora em diante, que por algum motivo, eu ficaria tranquilo de fazer, mas não vai ver eu transformá-lo em inimigo, alguma coisa disso, nada disso. Não tem isso comigo, eu e ele, não tem. Sou grato ao que ele fez comigo em 2016. A aliança com ele somou muito pela minha vitória na reeleição, somou muito, porque ele é bom de fazer campanha, ele é bem articulado, ele é bem informado. Então, não terá esse tipo de situação. Agora, pelo respeito que eu tenho com ele e o respeito que ele tem comigo, eu tenho certeza que ele terá prudência em relação à minha pessoa. Tanto a minha relação pessoa particular, como se no futuro acontecer alguma coisa da relação política. Eu tenho certeza. E isso aí, eu não sei se é jogar para chegar a informação para mim, para chegar lá, a gente não sabe essa situação. Mas essa informação chegou a mim também. Esse corte de cabeças que houve ontem, parece que cortaram algumas cabeças lá, né? O que você vê? O que a gente vê, eu enxergo isso politicamente, não é por essa administração, que está havendo Na verdade, foi o seguinte, uniu-se muita gente, fez uma aliança muito grande e fez alianças que essas pessoas que estão nessa aliança, elas no fundo, elas disputam o espaço político. A eleição chegando, eu acho que começou a briga entre eles. E falta um pouquinho de pulso do chefe, você entendeu? Para controlar isso um pouco. E é um processo que eu acho meio de depuração. Está começando a depurar quem interessa e quem não interessa. É mais ou menos isso. Você citou aí o ex-vereador, ele tinha, até por cargos, parentes, tudo aí que ele tenha na prefeitura. Fiquei sabendo também que houve esse corte, não tenho a informação certa também. E de que coisa? Eu acho que desentendimento pode ter tido.
pode ter tido um desentendimento, um problema que houve, que está havendo, que como cidadão, eu estou falando agora, que gera indignação para a gente, que o resultado aí de ruas com problema, área rural destruída, passa-se pela serviços municipais, que é a garagem. E está havendo problemas na garagem, seríssimos na garagem. E esses problemas da garagem passam por esse pessoal que você acabou de falar, de coisas graves que aconteceram, que está sendo ocultado. É um problema sério. Posso entrar nesse assunto? Vontade. É um problema sério. O ex-secretário, coisas que aconteceu, destruição de equipamento, problemas, coisas novas destruídas. E uma coisa que me assusta, levar-se 2 anos, 2 meses e 15 dias para tomar atitude. Eu entendo vários problemas aí. O primeiro, que dizem não, o prefeito faz 18 meses que não vai na garagem. Após isso, eu não sei se a tática era desgastar o secretário, para depois tomar essa decisão que tomou agora, e deixa levar, só que isso dá um dano ao erário, uma responsabilidade muito grande, uma ausência de serviço ao cidadão, ou se foi incompetência mesmo e aconteceu. No dia 16, eu recebi informação, tinham 22 veículos entre máquinas e carros arrebentados na garagem. Máquina que o Estado doou esses dias já de bomba estourada, bomba injetora. Aquela Bobcat completamente destruíram, sumiu peça. Tem muita coisa que aconteceu na garagem, que eu estou falando aqui, que na verdade a obrigação é da Câmara Municipal olhar isso, fiscalizar. Como você vê que tem uma briga lá na Câmara e tal, não pode se esquecer aqui de falar que o presidente da Câmara, antes de tudo, ele é vereador também, vereador tem que fiscalizar. Então, eu acho que o presidente da Câmara, ele tem que tomar uma postura, porque ele, na hierarquia política, ele tem um cargo, mas não pode se esquecer a essência de vereador fiscalizador também. É importante dar uma satisfação. O prefeito tem que dar uma satisfação do que está acontecendo na garagem. E vou te dizer uma coisa grave que aconteceu na garagem. O secretário anterior, que saiu agora no dia 15 de março, e o secretário atual são companheiros de crime na Câmara Municipal. Eles são condenados em segunda instância por coisas erradas no ano de 17 na Câmara Municipal. Ele através de uma empresa de publicidade, o que está hoje atual, e o anterior como presidente da Câmara. Eles são condenados em segunda instância, ou seja, só a ficha limpa não está atingindo porque está com recurso no Supremo, aqueles recursos protelatórios para ganhar tempo. Então, é uma situação gravíssima, que na questão moral, o prefeito já não poderia ter esses 2 secretários com ele, condenados de segunda instância. Na questão moral, estou falando nem legal, já não podia ter. É gravíssimo isso, muito grave o que está acontecendo. E pelo prejuízo e coisas que aconteceram na garagem. Troca de pneu em van da SADS, muita coisa acontecendo. O prefeito, acho que antes, providência, ele já tinha que não deixado acontecer. Agora o que aconteceu? Ele deve uma explicação à sociedade do o que realmente aconteceu lá. Pula de assunto. Muito bem, vamos aqui então para frente. Marieta Bartelega. Queria a sua opinião da Marieta. Marieta, 4 anos comigo, numa aliança em 16, uma aliança surpresa para a sociedade, ninguém esperava, fez um trabalho forte, foi candidata, apoiei como candidata, perdemos, eu falo que perdemos, mesmo eu não sendo candidato, apoiei, perdemos e tocou o rumo. Eu, pela ausência política que eu falei no começo aqui, que estou muito fora, estou fora até em relação a ela, até em relação a essas articulações com os aliados. E vejo uma certa movimentação dela, mas pelo que eu conheci a Marieta, eu vejo ela com uma prudência muito grande. E o segundo ponto importante que tem que ser considerado, ela comunga, não de mim hoje, não estou falando, mas ela comunga com o perfil administrativo que eu tinha, da seriedade, do trabalho. Ela comunga com isso.
E futuro eu não sei, não tive com ela, e um dia até encontrei com ela num restaurante num domingo, ela falou que precisamos conversar, eu falei que sim, que conversaríamos, só que estava no auge da campanha para deputado, você está entendendo? E ali não era o momento oportuno, lógico, para conversar, ela com amigas e eu com acompanhado e tal, e eu acho que algum momento aí, de um futuro próximo, nós vamos ter que sentar e conversar. Sim. Ao final do seu segundo mandato, o senhor disse que o atual prefeito teria o trabalho somente de dar continuidade à administração, às suas obras. Você teria deixado as obras todas já com o dinheiro para fazer a complementação, e o atual prefeito teria afirmado o oposto. O que o senhor tem a dizer sobre esse problema? Estaria na justiça? Não, veja bem, foi o contrário. O processo de transição para ele, a administração em 20, não houve. E no dia 21 de dezembro ele compareceu no gabinete, se apresentando lá, conversando, já faltando. A prefeitura fechava dia 22. Eu trabalhei até o dia 31, mas lá ia entrar no recesso. Ele foi lá, eu conversei com ele acho que umas 2 horas e mostrei para ele, Silvinho, eu não consegui acabar obras, então aí estou deixando o dinheiro empenhado, ele sabe disso, deixando dinheiro empenhado, reservado, tocar, e eu tinha um litígio numa obra que era do centro de eventos. O cara judicializou que o centro de eventos foi o seguinte, o cara começou a cozinhar, não acaba, no dia 7 de dezembro, eu acho, ou 19 de dezembro, venceu o contrato, eu não renovei, não sou obrigado a renovar. Medimos o que ele fez até aquele dia, não paguei, ele entrou na justiça pedindo uma liminar, perdeu, isso foi ajuizado, está liberado já. E usou isso como pretexto para dizer, eu vi uma entrevista até dele, uma gravação de um motoboy, quando houve um movimento dos motoboys, lembra? Ele respondeu para os motoboys que ele estava 2 anos pagando conta minha e que a administração dele ia começar esse ano agora. Ele falou isso para o motoboy, que eu tenho até a gravação que um deles gravou e me mandou, na porta da prefeitura, aquele movimento tal. Na verdade, pelo resultado da minha administração, pelo equilíbrio fiscal que ele está tendo, fora o dinheiro que o Dória mandou aí, ele teve um equilíbrio fiscal, ele vive carteando que a prefeitura está com 50 milhões. Isso aí não é fruto dele. Em plena pandemia de 21, ele arrecadou tanto dinheiro, uma recessão no Brasil. Isso é fruto de um trabalho que nós fizemos 8 anos de recuperação fiscal, uma série de coisas que fizemos. Isso aí vai dando resultado. Você está entendendo? Então, quer dizer, os méritos dele, não consigo perceber os méritos. Mas falar que 2 anos que ele pagou minhas contas, sabe, é uma coisa, jogou a culpa em mim. A única coisa que eu tenho que responder para você é o seguinte, já jogou 2 anos a culpa em mim. Aproveita e joga mais esse ano. Porque o ano que vem é a população que vai falar de quem é a culpa. Suas contas 17 e 18, o caso Bruno Camargo, o que você teria a dizer? Olha, o caso Bruno Camargo foi uma situação, eu achei absurda, eu fiquei muito indignado, não sou homem de fazer o que eu fiz, de gravá-lo aqui na minha casa, mas você não pode engolir um cara, entra na tua casa, para falar que vai te ferrar, que vai te trair. Eu digo trair, do Bruno eu posso falar que é trair, porque o Bruno frequentou com a família dele a minha casa, eu frequentei a casa dele. Então, a gente tinha uma relação maior, Um Beto Pereira na vida, eu não tive essa relação, você está entendendo? Outros lá que fizeram, deixo claro aqui, o Washington me pediu desculpa, perdoei o Washington, o Washington, ele tem uma característica de uma simplicidade, e ele foi muito pressionado, e aquilo pesou contra ele, não julgo. E então, voltando, o Bruno vem aqui e eu vi que já tinha uma situação armada. Eu falei, eu vou gravar esse cara, porque esse cara vai vir. Eu já sabia de coisas que estavam acontecendo e tal, já tinha sido alertado, olha, vão passar rasteira, tem pressão do prefeito e tudo mais em cima e tal. E você conhece o teor da gravação, você viu todas as coisas que ele falou, abuso do poder do prefeito, corrupção, nepotismo, tudo que ele abriu a boca aqui e falou. E eu decidi mandar aquilo
para a delegacia e o Ministério Público, que se tornou um inquérito, que ele já foi para o Ministério Público, o Ministério Público já mandou para o Tribunal de Justiça. Isso já é processo, o prefeito está sendo acusado ali. O que vai dar é a justiça que vai dizer. Mas andou a situação. Todos os vereadores foram ouvidos, lógico, negaram, né, que tem cargo na prefeitura, lógico que vão negar. Então, aquilo, sabe, desculpe, aquela promiscuidade que o Bruno falou para mim, sabe, aquilo, eu tenho uma conclusão para te falar daquilo ali. O que aconteceu, na minha opinião, eu vou mudar para dizer o seguinte, para mim, o atual prefeito é o herdeiro natural do modus operandi da administração Paulo Neme. Mas por quê? Porque são as mesmas pessoas que eu derrotei em 2012 que fazem parte da administração dele e da Câmara, que são os fortes lá dentro, os vereadores, vamos dizer, de alta potência lá. E o mais importante, a promiscuidade política é a mesma. Então, sem julgar o Dr. Paulo, porque o Dr. Paulo nem está aqui para se defender, mas eu estou dando o exemplo do que foi. E você lembra o caos que se virou essa cidade. Por quê? Porque o grupo brigava entre eles. Essa demissão, essa brigaiada, são pessoas que são núcleos que agora vão sair vereador, o filho vereador, ou vai sair vereador, e não se entende, eles vão ter que compor em partidos isso. E começa essa guerra, o prefeito não tem autoridade, deixou rolar, que é o caso da garagem, deixou rolar. Vistas grossas para o descalabro da saúde. Descalabro é administrativo, tá? Não estou acusando nada da saúde, mas é uma ineficiência total, não soube tocar a máquina. Então, o Bruno, aquela gravação é a essência dessa promiscuidade. É a essência dela. Suas contas, 19 e 20, agora 19 foi aprovada, né? Sim. Na Câmara. O que você achou? Os 8 que votaram? Olha, primeiro, eu, através do meu representante que estava lá, agradeci o voto deles, liguei a alguns agradecendo. Com muita sinceridade, o que eu percebo ali, os 9 votos que eu tive, pela votação das 2 anteriores, os 9 votos que eu tive foi assim um gesto que me deram, que eu sou grato de terem feito, eu acho que fizeram justiça, que é o que deviam ter feito 17, 18, eu tinha as contas aprovadas pelo tribunal, por unanimidade. Lá são 3 conselheiros que julgam, todos a favor. Você enxerga, eu enxergo esse gesto de gratidão, embora eu acho que foi feita justiça, mas é percebível que é uma cisão, uma briga entre eles lá. Eu adquiri votos ali porque alguns desses vereadores estão insatisfeitos com o sistema, onde gera tudo aquilo que eu acabei de falar para você, que lá não funciona, porque cada um por si, não tem ninguém pela cidade, não tem ninguém não sendo só vereador, não. Lá os secretários não tem aquilo, o time montado, você está entendendo? O time montado. Uma equipe, né? É uma equipe montada. Então, um pouco desses votos, embora não estou aqui, agradeci, sou grato, embora houve, você percebe que não há hoje a hegemonia que o prefeito teve nas 2 primeiras, com essa pressão que ele fez, ameaças e tudo mais, que está, quem diz isso não sou eu, é o Bruno Camargo que fala na gravação, e hoje isso do poder judiciário, houve isso, é notório que houve isso. Houve isso. Tem mais uma conta sua. Tem uma né? Você acredita que ainda pode haver mudanças de vereador saindo do prefeito ou indo para o lado do prefeito? A máquina é forte. Eu acho, sim, eu só acho uma coisa só. O fator Bruno Camargo deixou eles numa saia justa, né? Não está aprovada a autenticidade da gravação, está para ser julgado, a gente não pode antecipar isso. Mas para um delegado oferecer a denúncia, um promotor acatar a denúncia, um tribunal de justiça determinar novamente novas oitivas, porque
percebe que o que eu denunciei é verdade, isso constrange um pouco a situação, que o próprio vereador Bruno Camargo pôs em situação difícil várias pessoas lá. Ele citou vereadores que tinham cargo, vereadores que esperavam secretaria, uma série de coisas. Então é um pouco constrangedor também o fato acontecido por uma bobeira deles. Uma bobeira. Eu acho que prefeito que fica olhando conta dos outros, você está entendendo? Vence na urna. Você está entendendo? Então, eu vejo isso, espero que sejam aprovadas, porque isso gera custo pessoal para mim. Gera custo, eu tenho que me defender. Você paga por isso. Entre aspas, uma certa covardia. E quanto a essas pesquisas que estão andando aí na cidade, inclusive uma eu vi, eu tive a oportunidade de ver, e você desponta na frente, né? Nessa prévia, nessa pesquisa, você parece que estava com 38%. Aí a Marieta vinha atrás com 22%, né? E o atual prefeito com 13%. Com uma altíssima rejeição da população. A quem você atribui tudo isso? Você acha que está faltando entrosamento, talvez, liderança? Não, ó, eu não tive acesso nenhuma, mas lógico, não vou dar aqui de puritano, de que não ouvi, não me falaram. Já ouvi uma outra também, já vi uma outra que é do próprio prefeito, que o próprio prefeito fez através de um instituto de Campinas, você está entendendo? E divergente, sabe? Meio animador para eles, eu achei meio divergente do resultado dessa e de uma outra que eu andei tendo informações, eu não vi, mas tendo informações de pessoas que eu confio. Ô Zé, com muita simplicidade, é muito simples de falar. É um reconhecimento do fracasso da atual administração, um certo arrependimento de não ter votado na Marieta, e um terceiro ponto, que sou eu, é um reconhecimento do meu trabalho. É isso que está na pesquisa. É isso que está na pesquisa. Não vou julgar aqui, o fato é esse. Você, para muitos políticos, alguns políticos... Se o atual prefeito caiu para esse índice que você está falando, é óbvio que mais da metade, ou mais da metade, muito mais da metade de quem votou nele não vota mais nele na atual conjuntura. Pesquisa é momento. Eu não sei nem a data da pesquisa é momento. Mas é claro que ele tá muito mal avaliado pelos que votaram, o eleitor dele. Essa que é a conclusão que você chega, você está entendendo? Voltando à tua pergunta inicial, quando você fala de político, que fica falando aí, você falou meio como um temor meu, alguma coisa assim que você falou? Tem alguns que têm medo. A gente vê que tem medo. Sabe o que eu... Se tiver no executivo, eu digo para você, por que tem medo? Porque estão há 2 anos e 2 meses olhando para o retrovisor, pensando na reeleição e não foram trabalhar. Você é testemunha e não foi histórico meu, que você sabe do histórico que aconteceu. No primeiro mandato eu não era candidato à reeleição. Você sabe que não, tive uma separação conturbada, na época um escândalo que usaram para fazer escândalo comigo, eu estava muito aborrecido com aquilo, eu não era candidato. Mas durante o ano de 13 até 16, você não viu eu abrir a boca da administração do Paulo Neme. Você não viu eu usar qualquer coisa como desculpa ao Paulo Neme. Só fiz uma gravação de como peguei Mercadão e tudo, que era para me defender. Era para me defender. Aquela gravação, lógico, eu pus no ar, tem que usar politicamente, era para me defender de futuros problemas. Porque o Tribunal de Contas não quer saber de quem é o problema, ele quer a solução. Então eu precisava me resguardar. Mas você nunca ouviu eu fazer fui na Câmara com 100 dias. Você nunca, porque a administração passada, porque a administração passada, porque a administração passada. E esses caras ficam olhando no retrovisor. Se eles ficam olhando no retrovisor com medo da próxima eleição, eles não governam, uma incompetência, você está entendendo? E não progride, não tem projeto, você não gera projeto. Por que não mexeu na casa do Pinto Antunes até hoje? Picuinha. Por que acabou com o Mercadão? Fazem 2 anos e 2 meses que ele não faz uma licitação dos boxes. E fala que vai gerar emprego na cidade, doando terreno, asfaltando a porta da Comil, que não abriu até hoje, gastou uma fortuna num terreno particular, e não gera um emprego. Se ele fizer uma licitação no Mercadão, são 30 boxes que está vazio.
Tenho certeza que a população vai buscar essa licitação para gerar um emprego, ter uma renda e tudo mais. Sabe por quê? Porque o Fabinho toma cerveja lá. Olha como é pequena essa turma. Olha como é pequena, porque eles alegam no meio político que lá que eu faço política. Não tem ninguém mais frequentando aquilo, como é que eu vou fazer política? Não tem mais ninguém, não vai mais ninguém lá, porque não tem uns 5, 6 boxes. Isso é maldade, um patrimônio daquele que nós reformamos. É essa visão de retrovisor. Por isso que eles temem, porque eles não realizaram. Então o prefeito não realizou, as pessoas não confiam nele. Não confia na capacidade dele, não estou falando da pessoa dele, não confia na capacidade dele. Esse é um lado. Da população, que você falou, que fala Fabinho, é aquilo que eu falei quando você falou da pesquisa. Tem uma lembrança da minha administração. Fico feliz, feliz por achar que para mim a política, os 2 mandatos, foi salutar. Pessoalmente, foi uma faculdade que eu não tinha feito. Aprendi tudo. E, politicamente, é uma satisfação você ser avaliado pela cidade. Pior é você sair na rua, o cara virar a cara para você, te chamar de ladrão, você está entendendo? Que você empregou seus filhos, que você empregou fulano, parente na Santa Casa, que você empregou parente não sei aonde, que você tem... Eu tenho essa satisfação. Bom, e para a gente ir terminando essa entrevista, sua candidatura, você é ou não é candidato a prefeito em 2024? Porque essa é a pergunta que vale 1 milhão aqui em Lorena e todo mundo quer saber. Porque o que chega, tem gente que chega, não, ele não é candidato, ele é candidato. Afinal de contas, você é ou você não é candidato? Olha, como eu falei que pesquisa é momento, nessa entrevista, nessa tarde de hoje, no momento eu não sou candidato. É o que eu te respondo. Quem é Fábio Marcondes? Quem é esse homem que uns respeitam, outros temem, outros odeiam? É um misto, né? Porque você conseguiu criar um personagem, né? Que olha para o Marcondes, ele é a minha solução. O outro, eu quero que ele se exploda. O cara é bom, é um pai, tem um bom coração. Quem é Fábio Marcondes para que a população de Lorena saiba? Quem é esse homem? Todo mundo fala, né? Porque você, de qualquer maneira, onde você chega, você causa. Essa entrevista, eu já chamei de entrevista do juízo final, porque é uma entrevista que tem muita gente esperando, né? Então, quem é Fábio Marcondes? Olha, eu tenho milhares de adversários, que você vê os votos contra mim, isso como político, depois eu vou falar como Fábio. Eu tenho milhares de adversários, tenho centenas de inimigos, aí que a política me fez, centenas, e uma totalidade de amigos. Porque se há o meu nome aí, porque eu sou benquisto. Se a votação que eu alcancei hoje até aí é benquisto. Você está entendendo? Eu não enxergo desse lado. O que aconteceu é que quando eu venho de um histórico do meu pai, de fazer uma política séria, uma política moral, eu, como vereador, fui combatente, me elegi prefeito 2 vezes, mantive postura, a obediência à lei. Você só tem que fazer isso. É a lei. Para o adversário a lei, para o inimigo a lei e para o amigo estritamente a lei. É esse o caminho para você governar, qualquer coisa. Você governar, é só por aí que você faz. Essa situação de me temer e de me odiar ou me amar, Zé, você é assim também. Tem quem te ame, quem te odeie e quem gosta de você. Isso é da sociedade, você está entendendo? O meu grau pode ser maior pela exposição política minha. É só isso, você está entendendo? É só isso. Todo ser humano tem isso, só que eu posso ter isso mais aguçado pelos cargos, pela evidência, por tudo que aconteceu, pelo meu desempenho, vamos dizer, empresarial aqui na cidade, esse tipo de coisa. Mas não muda, mas você me conhece, eu tenho amigos na sua família e tudo mais. Eu sou bom sujeito, só que eu não engulo sapo e não aceito coisa errada, eu não aceito comigo, eu sou rigoroso, eu sou chato, estou dando aqui de moralista, não é ser moralista, mas eu acho que o mínimo que você pode fazer é cumprir sua parte, você está entendendo? E fica aí uma hipocrisia muito grande na sociedade, você está entendendo? Eu enxergo essa situação. Nós temos esse problema no Brasil, de uma concentração de renda muito grande, de uma classe
superior muito privilegiada, que preserva os seus princípios em detrimento da sociedade como um todo. Isso é claro no Brasil. Nós temos uma sociedade, não é político, não é nada, uma sociedade, classes todas com problemas aí de transparência, você está entendendo? Que sempre levam uma vantagem, você vê toda hora escândalo, uma empreiteira de bilhões de dólares. Pô, precisa fazer arte? Você está entendendo? Um político muito bem colocado precisa fazer arte? Um juiz precisa apelar de forjar uma sentença ou alguma coisa nesse estilo. Então, quer dizer, a sociedade nossa, ela está bastante comprometida nessa situação. E eu tenho que fazer minha parte, entendeu? Dentro do meu tamanhinho, eu sou grande aqui, um pouco grande aqui na cidade, por ser conhecido tudo, mas me sinto um anão, um pequeno, em todo o contexto, não levo isso, não uso a política para isso, você percebeu nos meus 8 anos, nunca usei, nunca abusei de política, nunca abusei do poder, nunca abusei de carro para São Paulo, 10 minutos com motorista, 10 minutos de assinar um convênio e passar o dia inteiro com a esposa no shopping, nunca fiz isso, você está entendendo? Com dinheiro público, almoçar com dinheiro público, nunca, jamais. Então, eu acho que a gente tem que fazer pela gente e por um certo exemplo também. É isso aí. Então, Lorena pode aguardar muitas surpresas para 2021. Você não pode falar o futuro. A gente não pode falar o futuro. Eu que agradeço aí. Foi meio longo, mas que o papo foi bom e tudo. E deixa rolar, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Um abraço. Um abraço. Tchau.